Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu gostaria de falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Muito bem. É interessante dizer que o livro do Apocalipse é um livro que se propõe a tratar também de um problema que os cristãos estavam enfrentando naquele momento. É verdade que os estudiosos aqui divergem quanto à finalidade do livro, mas é possível ver o pano de fundo do Império Romano aqui sobre o livro do Apocalipse. Nesse sentido, nós vamos perceber que o autor João, ele vai apresentar não só o juízo para aqueles que se propõem a adorar a besta ou aqueles que se propõem a abraçar o discurso do Império Romano, e de outro lado, ele também vai apresentar a esperança. Então, uma vez vendo esse pano de fundo de uma perseguição, embora alguns estudiosos dizem que não é uma perseguição sistêmica, generalizada e assim por diante, mas é uma perseguição. Isso poderia fazer com que aqueles cristãos flertassem dentro da possibilidade de abraçar tudo aquilo que Roma podia oferecer. A sedução de adorar a besta poderia ser muito grande. Uma vez que a gente olha para esse pano de fundo, a gente faz aqui a implicação escatológica, já que o Apocalipse ele também é um texto profético que aponta para o futuro e, portanto, para aquilo que ainda vai acontecer. Nesse sentido, nós temos as 7 igrejas do Apocalipse. Essas 7 igrejas eram, de fato, igrejas reais, completamente reais, que João, ou para quem João está escrevendo. Só que a ideia é que todo o texto do Apocalipse deveria ser enviado para cada igreja. Cada igreja deveria ler este livro todo, na sua totalidade. Então nós temos, lá no capítulo de número 1, nós vamos ver que existe 2 bem-aventuranças. João diz que é tão bem-aventurado aquele que lê o livro, pressupondo que alguém iria ler esse livro diante da igreja, diante da comunidade, e ele então apresenta uma segunda bem-aventurança, quando ele diz bem-aventurados são aqueles que ouvem. Então é tão bem-aventurado o que lê quanto aquele que ouve. O texto de Apocalipse, no capítulo 1, vai apresentar Jesus como o soberano, como aquele que é poderoso, aquele que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. E o texto introduz ali, nos dizendo que Jesus é aquele que caminha entre os 7 candelabros. Os candelabros aqui, o próprio capítulo 1 nos informa o que são. Esses candelabros são as igrejas. Então, Jesus é aquele que conhece as suas igrejas. O texto também diz que quando João escreve, ele escreve para o anjo. Então, o anjo que está na igreja de Éfeso, o anjo que está na igreja de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e também Laodiceia. Só que esse anjo ele pode ser entendido não apenas como líder da igreja. Há sim a possibilidade de entender que João esteja falando do líder da igreja, daquele que dirigia a igreja, do presbítero ali daquela igreja, ou costumeiramente, como chamamos, do pastor da igreja. Mas também João pode estar falando de um anjo dentro do sentido anjo mesmo, né? Uma figura angelical que serviria como uma espécie de mediador. Isso aparece no capítulo de número 1, quando João diz que ele está recebendo uma revelação que vem de Deus por intermédio de Cristo, mas que é comunicada a ele pelo anjo. E por vezes no livro do Apocalipse é o anjo que faz esse papel de intermediário entre João e as visões que João está tendo. Então João pode estar falando literalmente também de anjo. Fica aí essas duas possibilidades. Ou os anjos
das igrejas são os seus líderes, seus pastores, ou João está falando de anjos mesmo, dentro da figura angélica, que como se cada igreja tivesse um específico. Quando nós olhamos, então, nós vamos perceber que aquilo que é dito a essas 7 igrejas seguem um padrão muito bonito, um padrão interessante. Qual é o padrão? Primeiro, nós temos uma apresentação de Cristo. Então, para cada igreja, Jesus vai se apresentar de uma maneira. Para Esmirna, ele vai se apresentar como o primeiro e o último. Para Pérgamo, ele vai se apresentar como aquele que possui nas suas mãos a espada afiada. Para Tiatira, ele vai se apresentar como aquele que tem chama nos seus olhos. Para a igreja de Sardes, ele vai se apresentar como aquele que possui os 7 espíritos. Para a igreja de Filadélfia, ele vai se apresentar como santo e verdadeiro. E para a igreja de Laodiceia, ele vai se apresentar como o Amém. Além da apresentação de Cristo, nós temos também elogio. Jesus vai elogiar algumas igrejas, mas a igreja de Laodiceia, ela não vai receber elogio. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia só vão receber elogios. Além dos elogios, Jesus também apresenta uma condenação. Então, a igreja de Sardes, a igreja de Tiatira, de Éfeso e de Pérgamo, elas receberão condenação e elogio. E a igreja de Laodiceia só receberá condenação, não há elogio. Nós temos também uma advertência, que seria uma espécie de exortação e de alerta. E, por fim, para todas as igrejas, nós temos uma promessa escatológica. Então, para cada igreja, nós vamos ver uma promessa escatológica. Para a igreja de Éfeso, Jesus promete que eles comeriam, os membros ali, da árvore da vida. Para a igreja de Esmirna, que eles teriam a coroa da vida. Para a igreja de Pérgamo, que eles teriam acesso ao maná escondido. Para a igreja de Tiatira, a autoridade sobre as nações. Para a igreja de Sardes, vestidos como fiéis de branco. Para a igreja de Filadélfia, ele promete que eles seriam colunas no templo de Deus. E para a igreja de Laodiceia, ele promete um assento com Cristo em seu trono. Fica aí, então, esse olhar geral sobre cada igreja do Apocalipse, e o objetivo depois é tratar de cada igreja pontualmente. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe e também nos ajude. Um grande abraço.